Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, mas você também que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está conhecendo agora o nosso canal, esse é o nosso projeto de divulgação, de propagação da Palavra de Deus. Aqui, a gente não vai ler os textos de maneira... ler versículo por versículo, mas nós vamos tentar tirar dos textos do dia aquilo que é mais importante para a nossa vida de fé, aquilo que são pistas para nos ajudar a viver a nossa fé, a caminhar na presença de Deus. Então eu sempre destaco e ressalto a importância de você fazer a leitura dos textos, de você buscar, conhecer, de você fazer a leitura diária e depois a gente tenta aprofundar ou dar algumas pistas, ajudar você a compreender, ajudar você a extrair mais desse suco, desse extrato que é a Palavra de Deus para cada um de nós. Bem, hoje quarta-feira, dia 22, é dia de São João Paulo II, um dos papas que por mais tempo governou a igreja, por aproximadamente 28 anos, né? Ele começou em 78, se eu não me engano, e morreu em 2005, né? E morreu em 2005, e ele visitou quase todo mundo, então era um papa extremamente missionário, então tem muito carinho no meu coração, né? É um papa extremamente missionário, que viajou o mundo, que conheceu tudo, que se envolveu com as culturas, com as realidades, com o objetivo de santificá-las. E ele, durante os últimos anos de sua vida, sofreu muito com o mal de Parkinson, que é um mal que vai paralisando os músculos, mas na verdade também vai dando uma hipertrofia, então ele vai perdendo também o controle dos músculos, até que se afeta o coração, que é o músculo, e o pulmão, a respiração também, os músculos que distendem o pulmão, até que a pessoa tem um colapso e morre. E ele morreu, então, no segundo domingo da Páscoa de 2005, ou seja, no Domingo da Misericórdia, no sábado antes do Domingo da Misericórdia, que foi ele que instituiu também o Domingo da Misericórdia, que foi chamado Papa da Misericórdia também, da devoção de Santa Faustina, a Divina Misericórdia de Nosso Senhor. Então ele foi esse Papa. Uma coisa que me chama a atenção, que eu sempre repito sobre ele, que um dia, nos últimos momentos da sua vida, duas coisas muito marcantes. A primeira foi quando ele, nos últimos dias, dias antes de morrer, ele chega na sacada papal, né? Na sacada pontifícia da casa do Palácio de São Pedro, e ele tenta proferir o discurso da quarta-feira, do Ângelus do domingo, e ele não consegue. E aí ele desaba a chorar. Então isso foi uma imagem que marcou o mundo, né? De ver a limitação de um homem, né? A limitação do homem, apesar de um coração sedento de Deus, cheio de Deus, ele desaba a chorar. E o outro momento foi também meses antes de morrer. Todo mundo questionava ele que ele devia renunciar. Todo mundo questionava: santidade, por que você não renuncia? Por que você não renuncia? E aí, numa entrevista para uma repórter, ela pergunta para ele por que ele não renunciava. E aí ele, com a mão muito trêmula e fraco, ele levanta e aponta assim para algo que está atrás dela. E aí quando ela olha para trás, é a cruz, Nosso Senhor na cruz. Aí ele consegue dizer: ele levou a cruz até o fim. Então um grande exemplo, né? Porque ele poderia ter alegado o estado de saúde dele para renunciar, mas ele preferiu fazer o sacrifício da entrega da sua vida até o fim. Então talvez, e aqui eu falo isso para mim também e deixo para você, que talvez a gente precise olhar mais para a cruz e compreender esse mistério, que é unir a nossa vida ao sacrifício de Jesus na cruz, para que a gente não desista ou desanime das coisas no meio do caminho. E vocês não têm ideia de o quanto é profundo para mim falar isso agora, e o quanto é importante para mim estar falando isso agora, e isso está chegando também no meu coração através dos meus ouvidos, né? De não desanimar pelas cruzes, pelas lutas, mas levar até o fim e dar toda a vida, tudo que a gente tem, e entregar por amor a Jesus. Bem, a primeira leitura de hoje vai nos chamar a atenção para a gente tomar cuidado com o pecado, né? Para não permitir que o pecado seja mais forte do que a graça de Deus. Porque o pecado é uma semente má, que foi plantada em nós pelo pecado original. O pecado foi apagado,
mas a semente dele, os resquícios dele, é como se fosse uma pessoa que foi atingida por um estilhaços de vidro. E ela tirou, mas sabe como se ainda tivesse ficado um estilhaçozinho pequenininho e uma sequela ali nela? Então isso é o pecado em nós. E se nós não damos atenção a isso, se nós não entendemos que nós precisamos lutar a cada dia com um esforço pessoal associado à graça de Deus que nos foi dada pela redenção na cruz, a gente vai sucumbir ao pecado da ira, da raiva, da inveja, da mentira, da fofoca, da cobiça, da luxúria de busca por prazeres, da avareza de pensar somente em dinheiro. Se a gente não se esforça também, pessoalmente falando, e cria meios para que a graça de Deus possa agir, através da oração, da leitura da palavra de Deus, através da fuga do pecado, através de não aproveitar as oportunidades, através de conversão. Se a gente faz tudo isso, a gente vai começar a lutar e vai começar a vencer o pecado. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa vida deve ser oferecida a Deus, e não aos prazeres humanos, e não aos desejos da carne, e não à vontade pessoal, e não ao que eu quero e ao que eu gosto. Porque Deus me fez para ser uma pessoa livre. Deus morreu na cruz para me dar vida e me fazer livre. Então, para eu não estar escravo do pecado, escravo de um prazer, escravo de uma vontade, escravo do que eu quero, escravo do que eu penso, escravo do que eu sinto. Então, nós precisamos fazer esse caminho de esforço e de usar a graça de Deus. E o Evangelho vai falar que é importante a vigilância. Só que hoje eu queria abordar a vigilância de uma maneira diferente. A vigilância no sentido de, em primeiro lugar, conhecimento de si. Ou seja, porque o pecado, ele não acontece na nossa vida de uma hora para outra. O pecado, eles são passos que nós vamos dando. É uma permissão com um olhar, é uma permissão para escutar uma coisa que eu não deveria, é um falar um pouco mais numa fofoca. Não chega a ser uma fofoca, mas sabe quando você fala mais do que deveria? E aí aquilo já é um primeiro passo. E aí depois você fala mais do que deveria de novo. Fala mais do que deveria de novo. Daqui a pouco você já está falando tudo e entrando na fofoca. Ou eu me omito em uma coisa, me omito em outra, e aí eu vou mentir. Chego na mentira. Então, o pecado ele tem etapas. Tem pecados também, como por exemplo a raiva exagerada, a explosão, né? Ou às vezes os pecados da luxúria, né? Desse ambiente da castidade, né? Da impureza. Eles também começam, às vezes, por frustrações. O pecado da gula também vem por aí, por frustração, por ansiedade, por cansaço excessivo. Então, às vezes, se eu me conheço e sei que eu estou muito cansado, então eu já tenho que pensar, opa, eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu estou muito cansado, eu posso comer demais. Eu vou descontar na comida, ou eu vou cair nos pecados da impureza, ou eu vou explodir mais fácil com alguém. Então, a vigilância ela precisa começar pelo conhecimento de si. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Quais são os meus mecanismos? Porque o pecado ele não é criativo. E ele sempre vai usar uma mesma metodologia para cada um de nós. E se a gente não se cuida, se a gente não vigia o que está passando dentro de nós antes do pecado, a gente vai acabar caindo. E aí eu preciso conhecer a mim mesmo e me respeitar. Se eu sei que eu estou muito cansado, eu preciso evitar algumas situações. Eu preciso evitar, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma pessoa que me irrita, que já me irrita naturalmente, e eu estou muito cansado, é melhor eu me desviar e não estar com essa pessoa hoje, porque eu vou acabar explodindo, perdendo a razão e tal. Então é muito importante a gente conhecer a si mesmo e respeitar os nossos limites, respeitar a nossa condição, respeitar o momento que a gente está vivendo. E também aprender a dominar as nossas paixões. Nem tudo aquilo que eu sinto eu preciso realizar. Nem tudo aquilo que eu tenho vontade eu vou fazer. Então eu preciso aprender a dominar minhas paixões. Porque as paixões, elas vêm como um furor, como um furacão. Mas eu preciso aprender a dominar. Preciso aprender a controlar. Com o quê? Com o esforço e com a graça de Deus. Então não dá, sem esforço e sem graça, eu não consigo vencer o pecado. E a vigilância no dia de hoje, ela está trazendo esse ambiente. Primeiro eu preciso conhecer a mim mesmo, respeitar os meus limites e aprender, pela graça de Deus e com esforço, a dominar as minhas paixões, os meus impulsos, os meus ímpetos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.